Muito bom dia você que está com a gente aqui no nosso videocast do Lance Notícias. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para nossa comunidade, que é o Setembro Amarelo, que vai falar sobre a prevenção sobre o suicídio. A gente está aqui com a psicóloga Priscila, isso? Com a Priscila, e ela vai falar um pouco sobre tudo que acontece nesse mês, quais são os meios de prevenções. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada pelo convite. Então, eu posso falar do início? Pode. Como surgiu a campanha, né? Como que surgiu essa campanha, o Setembro Amarelo? Existe, né, um olhar agora mais específico para os cuidados de saúde mental, propriamente ditos, mas a campanha, ela surgiu, né, nos Estados Unidos. Não sei se é de conhecimento de todos isso, mas teve um jovem, né, um jovem norte-americano de 17 anos, é o Mike M., e ele tirou a própria vida em 1994, tá? Então, e na época, como ele reconstruía carros, ele reformava carros, ele tinha um Mustang 98. E esse Mustang, ele pintou de amarelo. Então, no velório dele, foram distribuídas muitas fitas amarelas. E nas fitas, né, nas mensagens que foram distribuídas pela família e pelos amigos, constava lá: se precisar, peça ajuda. Então, iniciou lá, né, nos Estados Unidos. E, em relação ao Brasil, faz alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é no dia 10 de setembro, tá? Então, foi sancionada a Lei 15.199, do dia 8 de setembro de 2025. Ela institui a campanha do Setembro Amarelo e o Dia Nacional de Prevenção à Automutilação e o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio. Então, é bem recente, né? E, assim, é importante a gente falar sobre isso. Quando você me fez esse convite, eu fiquei com vergonha, no primeiro momento, porque eu tenho vergonha de falar no vídeo. E, num segundo momento, eu fiquei preocupada, por conta da responsabilidade mesmo. Porque não dá pra gente tratar esse assunto de uma forma leviana. Então, assim, eu, enquanto profissional de saúde mental, da área da assistência social, eu sei o peso que é estar aqui, o peso da responsabilidade. Então, eu vou ter todo um cuidado para falar sobre isso com vocês, tá? Porque não é um assunto que a gente possa tratar de qualquer maneira. Da onde vem, né, o suicídio? Porque às vezes as pessoas se perguntam, né? A gente já sabe aonde buscar meios de ajuda, eu vou falar mais sobre isso, mas a gente sabe o que é o suicídio, a gente sabe o que é um ato auto-infligido, tá certo? Tá. Tenho medo de falar errado. A gente sabe o que é uma automutilação, né? A gente sabe do que se trata. Mas de onde vem, né? O que faz uma pessoa pensar em tirar a própria vida? Acho que isso que é importante, né? Porque isso é uma questão, de repente, que está no imaginário social. De onde vem, por quê? E eu tenho que falar sobre isso, eu vou ter que buscar lá em Freud, né? Freud fala da pulsão de vida e da pulsão de morte. Então, assim, basicamente, assim, explicando basicamente para vocês, a pulsão de vida é aquilo que te impulsiona para a vida e a pulsão de morte é aquilo que te leva para a morte. O que diferencia as duas? O início da vida. Geralmente é o início da vida. Então, duas motivações. O início da vida. Como foi o início da sua vida? Você foi desejado? Você foi amado? A sua mãe, o seu pai, os cuidadores principais te desejaram? Te inseriram na linguagem? Hoje em dia a gente fala muito sobre chá revelação, por exemplo. Isso é uma forma de inserir a criança na linguagem. Né? Ela está sendo amada, ela está sendo esperada, as pessoas necessitam saber qual é o sexo dela. Então, é uma forma atual, digamos, né, de inserir a criança na linguagem. Esse ambiente que a criança cresceu é seguro? Como foi esse ambiente? Ou foi cheio de violência? Foi permeado por dificuldades com questões de renda, acesso à moradia digna, à alimentação adequada? Essa criança teve direito ao lazer? Essa criança, ela pôde estudar ao invés de trabalhar? Esse é um ambiente, né, pensando aí num ambiente seguro, um ambiente, como diria Winnicott, suficientemente bom. Tá? Não existe uma família perfeita, né? Aquela família de margarina realmente nunca existiu.
mas um ambiente suficientemente bom para uma pessoa, uma criança se desenvolver. Existe essa primeira possibilidade da questão, né, do que se pensa em relação à vida. E existe uma segunda possibilidade, que é ao longo da vida. Claro que uma criança, uma pessoa que cresceu num ambiente desse, ela já tem uma maior propensão a pensar que a vida vai ser difícil, e realmente de fato é. Então não vamos romantizar, né? Não vamos romantizar a vida. A vida, de fato, ela tem percalços. E a segunda possibilidade é essa. Ao longo da vida, ao longo do trajeto da vida, ao longo desse percurso que é o viver, como que ela tece as relações, como ela vê as dificuldades, quais são as pedras no caminho. E aí eu acho que é importante pontuar que esta pessoa que tem mais dificuldades com relação à pulsão de vida, ela vai colocando na bagagem essas pedras. Ela vai colocando na mochila, e esse fardo fica pesado mesmo. Porque ela vai levando, ela vai colocando as pedras. Daí a gente pode se perguntar, mas por que não tira essas pedras? É que é algo inconsciente. É algo que vem, né, dessa formação e que segue ao longo da vida. Então, eu não escolho carregar essas pedras, mas eu carrego. Então, eu acho que, e para a gente pensar aí nesse caminho da vida, nessa costura da vida, porque a vida, ela é um fio, e esse fio vai costurando, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai se relacionando, quais são o apoio que a gente tem, qual é a nossa rede de apoio, quais as vivências que a gente tem. Então, a gente tem altos e baixos, mas essa pessoa, né, que pensa em tirar a própria vida, ela não vê muito sentido como, de repente, a gente vê, ou, né, nos momentos, ela tem uma certa melancolia. Eu acho que a palavra é essa, melancolia. Então, é diferente de uma pessoa que vem costurando a vida, né, vem tecendo os fios e que consegue construir essa teia da vida, ela tem essa ferida aberta. Então, a dela não está costurada, né? A ferida dela está aberta, ela tem as pedras no caminho. Então, tem algo ali, né, que impede mesmo de encontrar sentido na vida. Vou falar. E essas pessoas que passam por esses problemas, elas dão algum tipo de sinal? E quais são os meios de ajuda que elas podem buscar? Sim. Então, o que é um sinal de uma pessoa que busca tirar a própria vida? Geralmente, diz respeito a uma mudança brusca de comportamento. É importante a gente estar atento, né, às pessoas que a gente vive, às pessoas que a gente se relaciona. Porque uma pessoa introvertida, que de repente se tornou extrovertida, uma pessoa que era extrovertida, de repente se torna introvertida, e comportamentos ali que indicam, né, já um risco. Por exemplo, história prévia de doença psiquiátrica, tentativas anteriores de suicídio, ideações suicidas, tá? Porque ideação suicida é aquilo. Eu queria acabar com a minha vida, eu acho que eu incomodo vocês, eu acho que vocês viveriam melhor sem mim, sabe? Coisas do tipo álcool, uso de álcool e outras drogas, tá? Abuso sexual na infância, de repente, tá? Comportamentos mais impulsivos também. Então, histórico familiar, como a gente já trouxe, né? Um histórico familiar difícil, complexo, cheio de violações de direitos, a falta de acesso à renda, vulnerabilidades sociais múltiplas, tá? E, claro, histórico familiar de comportamento suicida. Então, se geralmente essa família cresceu com alguém que tem uma história prévia de suicídio, é importante estar alerta, tá? E frases, né? Gostaria de sumir, eu não aguento mais viver, eu não tenho mais esperança na vida, nada mais faz sentido, sinto uma dor que não passa. Então, é muito sutil, é muito tênue essa linha, tá? Então, mas pessoas em sofrimento, o que eu posso dizer para vocês é isso, um olhar para as pessoas em sofrimento mental. Então, como buscar ajuda, né? De que forma buscar ajuda? Eu acho que é muito importante também eu esclarecer isso, que a gente não deve, em hipótese alguma, se a gente não tem um aparato teórico, técnico,
inclusive psicológico, psíquico, a gente não deve oferecer ajuda, né? Porque agora aparece, nesse momento, muitas pessoas oferecendo ajuda, suporte, por meio do Instagram, do Facebook, enfim, oferecem ajuda. Olha, se precisar, converse comigo. Acho que isso é um alerta, assim, né? Se você não tem, né, a possibilidade de fazer isso, não o faça, porque isso pode prejudicar ainda mais, tá? Pode agravar, inclusive, o quadro. E, assim, orientando a procurar realmente unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, né, via SUS, se você não tem essa possibilidade de pagar por um tratamento, hospitais, tá? Em caso de gravidade, de emergência, SAMU 192. Né? Se você está vendo que a pessoa já tentou suicídio e tudo mais, ou está numa tentativa ali já emergente, 192. E também existem formas dessa pessoa procurar ajuda de forma gratuita. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, bem conhecido, né, em relação a isso, e tem também um site que é o mapadesaudemental.com.br. Esse site, não sei se pode falar, esse site, ele disponibiliza atendimentos psicológicos e psiquiátricos gratuitos no Brasil inteiro. Então, online ou presencial. É uma forma aí, né, de buscar ajuda. E, claro, né, a rede de atendimentos ali, né, o serviço público. Se você não consegue falar no meio de saúde, busque a área da assistência social, educação, enfim. Só não deixe de buscar ajuda, se é possível, se você consegue. Se você não consegue, procure sua rede de apoio, né? Seja esse apoio. Né? E, assim, a gente, enquanto sociedade, a gente também tem um papel nisso. Se uma pessoa tira a própria vida, a gente falhou enquanto sociedade e enquanto Estado também. Nós temos responsabilidade nisso, tá? Uma mensagem para nós, enquanto sociedade, primeiramente, é que a gente trate a vulnerabilidade do outro com delicadeza. Porque a gente não imagina o que o outro está passando, o que ele está vivenciando. E falta isso ainda, né? Em nós, de certa forma. A gente é uma sociedade que está se tornando cada vez mais individualista. E o problema do suicídio, ele é coletivo. Ele é de saúde pública, mas ele é um fenômeno social. E para você que está em sofrimento mesmo, né, que você pensa, né, na hipótese de tirar a sua vida, eu penso que existe, né, como eu falei do fio que tece a vida, existe algo que te trouxe a vida. Né? Embora os percalços ou uma família que não te acolheu como você gostaria tenha propiciado que você entre em sofrimento. Mas existe algo ainda que te puxa para a vida. Existe algo ali. Então, eu desejo que você descubra o que é isso. Descubra isso, né? Porque isso é de cada um, isso é subjetivo. O que te puxa para a vida? E se agarre nisso, tá? Porque a vida ainda é uma raridade. Muito obrigada pela sua participação tão importante nesse momento que a gente passa. Nossa sociedade precisa desse tipo de alerta. Agradeço muito por você ter aceito esse convite e por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que fica esse alerta, né? Um alerta e uma sensibilização. Que eu penso assim que a gente não consegue conscientizar, né, o outro. A gente não consegue trazer à consciência muitas coisas, mas a gente consegue sensibilizar o outro para a dor, para a vida. Com certeza. Chegamos ao fim de mais um videocast aqui no Lance Notícias com um tema importantíssimo para a nossa sociedade. Se você quer saber mais sobre o que acontece em Prudentópolis, entre no nosso Instagram, @lanceprudentópolis, e acesse o nosso site, www.lanceprudentopolis.com.br. E não se esqueça, o nosso lance é você.